Amados irmãos, o Catecismo de São Pio X define numa frase o que são os sacramentos: sinais sensíveis da graça de Deus em nós. A sacramentália da Igreja, a teologia dos sacramentos, nos ensina que, através dos sinais, Deus comunica a sua graça aos filhos da Igreja mediante os sacramentos, que são 7. Os sacramentos são os tesouros inefáveis da Igreja, porque eles foram instituídos por nosso Senhor Jesus Cristo para que o mistério invisível aos nossos olhos possa se estampar em nossas vidas através dos sinais. Todos os sacramentos são ricos em sinais, tendo o ministro, uma forma e uma matéria. O batismo, o primeiro sacramento que nós recebemos, ele é a porta da bondade de Deus que se abre na vida de quem o recebe. E para um bom católico não basta receber somente o batismo. É preciso passar a porta, a menos que seja uma pessoa com problemas psicológicos, mentais, que não tem condição de receber os demais sacramentos. Mas todos os católicos, todas as pessoas que têm consciência, ao receber o santo batismo, recebe a marca indelével de Cristo na sua vida. É um sinal sensível, mas que imprime dentro da alma invisível da pessoa criada na eternidade, um sinal para a eternidade. Nós viemos de Deus a este mundo e precisamos ser marcados pela Igreja que Ele deixou para nós, para percorrermos o caminho de volta ao trono de Deus, que é a nossa salvação. Nos nossos tempos se fala muito pouco de salvação. Se fala pouco da necessidade do arrependimento e da conversão. E a gente precisa estar focado nesses temas para compreendermos os sacramentos. O batismo é esta porta que se abre para o nosso enriquecimento espiritual com os outros sacramentos. Nem todos receberão todos os sacramentos. E Santa Catarina de Siena, que nós celebramos no último dia 29, no seu livro O Diálogo, quando ela passava por aquelas experiências de morte mística, de profunda dormição em Deus, e nosso Senhor falava pelos seus lábios, ela que era praticamente analfabeta, tinha os seus radiógrafos que escreviam as mensagens de Deus. E neste livro há uma mensagem muito bonita sobre a Eucaristia, em que nosso Senhor, pelos lábios de Santa Catarina, nos ensina que a Eucaristia é como um sol, que dá vida, que dá luz, que motiva a dinâmica da existência cristã. E comungar a Eucaristia é receber esta luz, mas só pode receber a Eucaristia quem recebeu o batismo e esteja moral e espiritualmente adequado a recebê-la. Assim, meus irmãos,
o batismo abre a porta, mas a Eucaristia ela é o sol, em torno do qual orbita os satélites, que são os demais sacramentos. A Eucaristia é a centralidade da sacramentária da Igreja. Por isso que a Sacrosanto Concílio, a primeira constituição do Concílio Vaticano II, nos exorta a compreender que a Eucaristia é o ponto cume máximo da Igreja. E aí nós temos que convir que não há igreja verdadeira sem a Eucaristia verdadeira, que vem pelas mãos dos sacerdotes verdadeiramente conectados com a tradição apostólica. Todo católico deve ter fome da Eucaristia, porque é ela que fortalece o nosso batismo, é ela que dá dinâmica à misericórdia de Deus para recebermos o perdão através da confissão sacramental. É a Eucaristia que move a força do Espírito Santo que nós recebemos na crisma. É a Eucaristia o viático para aqueles que recebem a unção dos enfermos nos momentos delicados de suas vidas, incluindo aqueles que estão a serviço de Deus, passando deste mundo ao céu. A Eucaristia é a força motriz no sacramento da ordem, pois os sacerdotes, os diáconos, necessitam desta força substanciosa que é a Eucaristia para manter a fidelidade, para manter os votos. Isso inclui também os religiosos que fazem os seus votos, que são iluminados, fortalecidos por esta graça inconteste que a Eucaristia produz em nós. Sem a Eucaristia, repito, não há igreja verdadeira. E só existe a Eucaristia verdadeira, segundo o que diz o cardeal Ratzinger, antes de ser Papa Bento, no meeting de Roma, lá pelos anos 90, numa palestra nobre que ficou para a história da nossa igreja. Se não há a Eucaristia válida, não há igreja. E para que exista a Eucaristia válida, é necessário que haja o sacerdócio válido. E o sacerdócio válido é aquele que está ligado à tradição apostólica, à tradição apostólica. Hoje se escuta muito dizer bispo fulano, bispa ciclana, mas não tem nada a ver com a igreja e nem com a tradição da igreja. Por isso não são válidos. E os sacramentos que vêm pelas mãos de quem não está ligado à tradição da igreja não são válidos. E a Eucaristia, ela é este sol maravilhoso que dá vida, substância, fortaleza, perseverança a todos nós e sobremaneira para vocês que hoje se dão em casamento. O matrimônio precisa estar intimamente conectado com a Eucaristia. Por isso não se celebra o casamento senão diante do altar. Muita gente quer celebrar os casamentos nos clubes, em ambientes que não tem nada a ver com a sacramentalidade da igreja. Por que se celebra na igreja? Ou, quando muito, no oratório onde tem o altar? Porque o sacramento do matrimônio está marcado por esta simbiose, por esta conexão com o altar de Deus. Ara Dei, Cristo est. O altar de Deus é Cristo.
E é no altar de Deus que Cristo se nos dá, pelas mãos do sacerdote, renovando e atualizando o mistério da redenção operada pelo Pai Eterno através de Jesus para a nossa salvação. E aqui a gente entende aquela palavra do Papa Francisco, que há pouco tempo diz: ir à missa é ir ao Calvário. No Calvário, nós tivemos a maior inserção divina na história da humanidade. Pois ali, na árvore da cruz, se recuperou a desgraça cometida pelo diabo através da árvore do Éden, do paraíso, onde a mulher e o homem sucumbiram no mau uso da sua liberdade, fenecendo a humanidade com eles. Nós ainda somos vítimas da concupiscência, que é um veneno do demônio que foi inoculado na humanidade. E nós, por solidariedade humana ao primeiro casal, somos vítimas desta miséria. O batismo apaga o pecado original no qual nascemos, mas o batismo não tira de nós a concupiscência. O batismo não nos dá santidade, mas nos dá os meios para que nós possamos adquiri-la com a prática das virtudes que esse mundo nosso hoje não admite, com o sacrifício que esse mundo nosso não entende, porque não é cristão, só vai entender o drama da vida, os sofrimentos, quem é cristão, porque o cristão olha para a cruz. E sem a compreensão da cruz, eu não compreendo a Eucaristia. E não compreendendo a Eucaristia, o católico não compreende o casamento. E não compreendendo o casamento, a família desaba. Como nós estamos assistindo. Todo esse trabalho pagão dos últimos 70 anos para desconstruir o mundo cristão, o mundo ocidental, desconstruindo a família, produzindo seres humanos que estão onde? No primeiro pavimento do Matrix, que estão na inconsciência, na indolência humana, na falta de conhecimento das verdades divinas, porque tem os olhos cravados na terra, no mundo que passa, e não é capaz de olhar para cima e de subir para o segundo pavimento, que é o pavimento das pessoas conscientes. Assim, meus caros noivos, o matrimônio sem a Eucaristia não se sustenta. Ou vai ser aquele relacionamento aos trambolhões, com tantas dificuldades. Porque é através da Eucaristia que o casal é capaz de orar com a sua história individual de cada um. É capaz de compreender os seus limites. É capaz de perdoar, de acolher, de ir adiante. Pois o matrimônio é um mistério em que duas pessoas criadas por Deus, com inteligência, com vontade, com liberdade, com histórias diferentes, se unem. E aqui podemos lembrar aquela saga de um homem que quis conhecer o mundo, o sertão do Brasil, andando sozinho. Ele preparou a sua mala, colocou muitas coisas para levar nesta viagem. Álbuns de fotografias, seu copo de beber água, sua Bíblia toda marcada, muitas coisas, suas roupas. E ele andou a pé, de casa em casa no sertão, conhecendo as regiões, as montanhas, os costumes das pessoas. E certo dia, já com a sua mala às costas, já cansado,
pedia a Deus a graça de vislumbrar um casebre, um lugar para que ele pudesse descansar. E ele avista uma fumaça tênue que sobe no meio do mato. E ele diz: como tem fogo ali, pode ter alguém por perto. Lá havia um rancho de taipa, coberto com açapê. Num banquinho na porta, um senhor idoso com 2 dentes na boca, que rolava um pito de palha e tragava a sua fumaça. Um cachorro malhado do lado e a pobreza como companhia. E ele chega: boa tarde, senhor. Boa tarde. Qual é o seu nome? Ah, meu nome é Priscidino. E o seu? Qual é a sua graça? Ele diz: o meu nome é Malaquias. Ah, um nome importante. De onde o senhor vem? Eu venho da cidade. E o que o senhor faz? Eu estou a andar, conhecendo o sertão. Em que posso te ajudar? Eu quero uma pousada no seu rancho. Tudo bem, aqui tem um catre. Eu vou colocar aqui umas enxergas, umas coisas em cima, e o senhor passa a noite. Tá bem. O senhor pode me dar um copo d'água? Pega aqui no pote. Aí quando ele foi entrar, ele falou: agora a mala fica para o lado de fora. Mas como assim? Não, aqui só entra o indivíduo, a mala não. Ele estava falando com um sertanejo inteligente. Mas por que, senhor? E já pensou: tem que anotar no meu diário. Por que não posso entrar com a minha mala? O que tem na sua mala? Não, não tem nada, não tem armas, não tem veneno. Não, mas o que tem? Ah, tem o álbum de fotografia da minha esposa, dos meus filhos. Tem o meu copo que eu bebo água. Tem o meu prato no qual eu como. Tem outras bugigangas, outras quiçaças juntos. Ele: pois é. O seu copo é sua história. O seu álbum, tudo isso é sua história. Eu não quero que você entre na minha casa com a sua história. Eu quero apenas receber um peregrino anônimo, desconhecido, que passou aqui e pediu o favor de dormir aqui. Mas eu não quero que a sua história contamine a minha. Eu não quero que a sua história misture com a minha história. E o sertanista ficou impressionado. Assim é a vida de um casal. Cada um tem a sua mochila. Cada um traz a sua história. E essas 2 mochilas, elas entram no mesmo lar, onde vão sendo tirados. Vocês se convivem há muito tempo, mas vocês ainda não se conhecem totalmente. Então agora vai começar esse processo de vir tirando os elementos históricos, simbólicos de cada um, para fazer essa ressignificação das 2 histórias numa única história. Pois um só coração, uma só alma é o casal que promete e que celebra o seu matrimônio diante do altar. Daí, meus filhos, vocês precisarão da Eucaristia. Não somente da missa, mas da adoração eucarística fora da missa. Para vocês lidarem com estas surpresas que vão saindo da sacola, da mochila de cada um ao longo do tempo. É preciso compreender. O matrimônio é uma vocação linda, mas é difícil. Precisa oração, precisa humildade, precisa amor. Embora o Papa João Paulo II surpreendeu a rota romana, já no final do seu pontificado, quando ele falava para os juízes do grande tribunal da igreja, que o matrimônio é uma coisa tão bela, tão profunda, que não precisa do amor humano. Eu fiquei intrigado. Naquele tempo eu era juiz do Tribunal Eclesiástico de Goiânia. Fui estudar. Falei: mas o Papa, será que ele disse um absurdo? Não. O matrimônio é natural. O matrimônio
E aí eu lembrei do meu avô e da minha avó que viveram 57 anos. E quando completaram os 50 anos, eu perguntei à vovó: como foi o amor de vocês? E ela disse: nós casamos sem amor. Nossos pais organizaram o nosso casamento. Eu acho que eu fui amar o seu avô depois de 40 anos de casados, já nos sofrimentos. Mas a gente conviveu. Mas como assim, vó? O objetivo nosso era viver bem e criar os nossos filhos. A gente não tinha isso que vocês falam hoje. Eu entendi o Papa. O matrimônio é algo que é um compromisso de fecundidade, de gerar a vida. O amor é algo que às vezes vai vindo, ele vai surgindo, porque muita gente casa apenas por sentimentos. Sentimentos são essas rosas que com poucos dias secam e caem. Fica o graveto. No graveto da rosa estão os espinhos. É com os espinhos e com as dores que o amor vem, que o amor vai se ajeitando no matrimônio. E aqui a gente vai à missa, a gente vai ao Calvário, diz o Papa. A gente entra na igreja, a gente vê o crucifixo. E aqui em Santa Rita o crucifixo é bem chamativo, é um crucifixo muito real. E só falta agora os conselhos tutelares processar o padre Gilson Jardine, porque coloca um crucifixo que escandaliza as crianças. Que agora tudo é processo. Até uma imagem de São Miguel já não pode mais ser usada, porque os satanistas não aceitam que o diabo, que é o Deus deles, esteja debaixo dos pés de São Miguel. Já correm processos nos Estados Unidos para que as igrejas tirem o diabo debaixo dos pés de São Miguel, arcanjo. Mas esse é o crucifixo real. Esse é real. Um casamento sem olhar para essa realidade não vinga. Porque eu só posso entender a igreja, os sacramentos, a partir da cruz. O centro da nossa fé, o centro do católico, da sua vida, é a cruz de Cristo. São Bruno, quando fundou os cartuchos no século XI, Cartucha não reformata, a única instituição católica que está do jeito que fundou, nunca mudou seus estatutos. Ele colocou na frente do mosteiro o globo, uma pedra redonda, e a cruz em cima, e aquela inscrição: Estate cruz dum volvitur orbis. A cruz estática assiste o mundo que roda e gira ao seu redor. Não existe, meus irmãos, nada neste mundo mais eloquente como sinal do que a cruz de Cristo. Somente na cruz de Cristo eu encontro a resposta para os dramas. Você está fazendo psicologia. Freud negou a moral, centralizou tudo na libido, deu no que deu, ajudou o comunismo a crescer e a destruir as civilizações, as famílias e o senso da verdade humana. Kant tentou criar uma verdade própria, arrasou o mundo no relativismo. Existe uma verdade, essa verdade é Cristo. Essa verdade invisível, sobrenatural, ela se estampa na epifania da cruz. E somente a cruz é para nós o sinal da vitória. Toda essa miséria que o mundo está vivendo, de querer criar uma igreja global, uma igreja ecológica, uma igreja que não prega a verdade, uma igreja elixir, isso não funciona. A nova ordem já é um natimorto, é um cadáver que já nasceu morto. Vai morrer com ela aqueles que aderirem a ela.
Mas quem continuar na verdade, e a nossa igreja vai continuar na verdade. É uma igreja que diminui, que é perseguida. Eu me lembro uma vez, quando cheguei da Europa de uma excursão, logo botaram fogo lá na Notre Dame da França. Nunca gostei daquela igreja. A igreja é esquisita, cheia, nunca nem quis visitá-la. Aí uma das peregrinas me ligou lá do Espírito Santo. Dom Adair de Deus, a Notre Dame está pegando fogo. Falei, qual delas? A da França. E por que você está assustada? Porque nós vamos perder um grande patrimônio. Falei, minha filha, uma hóstia consagrada vale mais do que aquela igreja. Tudo isso que nós temos, templos, casa paroquial, seminários, conventos, mosteiros, isso não vale nada diante do mistério da cruz de Cristo. Se um dia chegar aqui os islâmicos e tomar tudo e quebrar tudo, a igreja continuará nas catacumbas, no silêncio da adoração secreta a Cristo na hóstia santa. É esse poder da Eucaristia que nunca deixará a igreja de Cristo morrer neste mundo. É esta força de Cristo que anima os católicos na Nigéria, que são mortos, queimados, vilipendiados pelo Estado Islâmico e pelo Boko Haram. Onde mais os católicos vão à missa? Na Nigéria. Porque o sangue dos mártires é semente de novos cristãos. O casamento de vocês será eficaz se vocês atinarem para essas verdades. E eu creio que vocês as possuem de forma objetiva no conhecimento que vocês têm da igreja. Só erra se vocês deixar o orgulho de vocês falar mais alto que a humildade. Com a humildade, tudo se constrói e tudo se vence. Com o orgulho, com a vaidade, com a prepotência, com a jactância, com todas essas misérias humanas que o mundo prega, ninguém vai longe. Por isso a nossa sociedade está enferma, patologicamente doente. Agora no caminho, 2 pessoas me pediram orientação para a indicação de um psiquiatra. Nós mais velhos, quando nascemos, nem médico tinha, muito menos psiquiatra. E as famílias eram numerosas, 10, 11, 15 filhos, e ninguém ficava doido. Hoje é um mundo da loucura, um mundo do vazio, porque falta moral, destruída por Kant, por Freud. Falta a verdade, destruída por Kant. E falta a luz, desconstruída pela nova ordem, que quer que nós sejamos como aquele mito da caverna de Platão, acorrentados, olhando para o fundo escuro da caverna, sem condição de visualizar a fresta da luz que passa lá atrás. Que a luz eucarística ilumine o casamento de vocês e o casamento de vocês que estão aqui, porque tem muitos de vocês que não estão bem no casamento. Vocês estão bonitinhos aqui, mas só de olhar no rosto a gente já sabe que não está bem. Onde vocês vão passar a eternidade? Por que seu casamento não está bem? Vocês estão adorando o Santíssimo juntos? Vocês visitam semanalmente o Santíssimo juntos para rezar para os seus filhos? Vocês rezam o terço em casa? Vocês leem a palavra de Deus? Casamento que não tem essas práticas não vai para frente. Aí entra o WhatsApp, entra os nudes, entra as misérias e entra o pecado. Entra a destruição, entra o sofrimento, entra a morte. Todos os dias que a gente senta no confessionário ou no gabinete de atendimento das pessoas, sofrimentos. Qual a causa? Família destroçada. Por quê? Adultério, mentira, falsidade, falta de Deus. Então, casamento sem a cruz não funciona. João Paulo II, termino, disse muito bem: o matrimônio é uma cruz, mas uma cruz de amor, que só pode ser fortalecido pelo altar.
pela Eucaristia dominical, diária. Que Deus nos ajude a construir famílias aos pés da cruz, que está estática. A cruz não muda. E a igreja não pode ser mudada. Quem quer mudar a igreja vai dar com os burros na água. Porque a igreja é a mesma com Cristo ontem, hoje, sempre. A verdade da igreja não muda. E quem quiser mudar essas verdades não vai terminar bem. Que vocês sejam bons catequistas, boas testemunhas, corajosas da fé, e todos nós possamos testemunhar que o amor vem dos espinhos e vem da cruz dolorosa do Calvário. Que Nossa Senhora das Dores, aos pés da cruz, nos ajude a compreender esse mistério, que a nossa razão é tão pequena e míope para compreendê-lo todo fora da fé.